Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus, capítulo de número 2. Vamos ler até o versículo 12. Mateus capítulo número 2, até o versículo 12. Diz assim. Amém? Quem puder ficar em pé, claro, né? Tendo Jesus nascido em Belém, da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Tendo ouvido isto, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagavam deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não é de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia, que há de apacentar o meu povo Israel. Por isso, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide, informai-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para que eu também ir adorá-lo. Deus está vendo, né? Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com um grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, o adoraram. E abriram seus tesouros e entregaram suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência, prevenido em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua palavra. Pedimos nessa noite, Senhor, encarecidamente, que o teu Santo Espírito venha sobre nós, porque não temos absolutamente nada a dizer. Tudo está retido em ti, Senhor, na tua glória, no teu poder, na tua manifestação, no teu Espírito. Pai, então vem, Senhor, até nós, vem e visita a tua igreja agora com a tua palavra e manifesta, Senhor, a tua glória nesse lugar, em nome de Jesus Cristo. Esclarece-nos, ó Senhor, traz a tua luz, a tua glória na nossa mente, no nosso coração, ó Pai Santo, e fala conosco, no nome do Senhor Jesus, nós oramos, amém. Podem sentar, irmãos. Eu, pela graça de Deus, vou procurar caminhar em cima da mensagem A Grande Luz Resplandecente. É uma coisa tremenda. É uma coisa muito sobrenatural essa estrela. O aparecimento dessa luz que guiou aqueles magos. É uma coisa gloriosa, tremenda. E tudo acontece ali na época de Herodes. Esse rei perverso, astuto. Tudo que ele queria era matar o menino. Ele não queria concorrência. Ele falou para os magos: vai lá, olha, vê precisamente o local que ele nasceu, depois me avisa, que eu quero ir lá adorá-lo. Só que a adoração que ele queria era atravessar uma espada, porque foi isso que ele fez na época do nascimento de Jesus, com todas as crianças de 2 anos para baixo. Perverso, maligno, usado por Satanás, que não merecia qualquer confiança. Infelizmente, existem muitas pessoas assim, que Deus nos livre delas.
e que nos dê discernimento, nos dê revelação, seja por sonho, pela palavra, para nós sairmos do caminho dessas pessoas e deixá-las seguir o caminho delas. Tem pessoas que, lamentavelmente, não tem jeito para elas. Herodes foi uma delas. Não tem jeito algum para esse tipo de gente. Então, naquele tempo, teve que haver um recenseamento. Roma era muito esperta. Roma olhava para o povo judeu igual o faraó olhava para eles quando eles estavam escravizados lá no Egito. Esse povo está crescendo. Lá no Egito foi um pouco pior, porque eles viram eles crescendo. O Egito não era essas coisas em guerra, isso aí. Se fosse, não teria tanta insegurança. Começaram a matar as crianças, porque o povo era numeroso e havia medo de rebelião. O motivo do recenseamento de Roma foi o mesmo, era controle. Era para saber quanto o povo tinha, para Roma poder controlar, dominar, saber quantos soldados ia precisar dispor em cada local, em cada região, para manter aquele povo debaixo do seu jugo. Esse era o objetivo do recenseamento. Eles não estavam preocupados com a quantidade de população, para a questão de alimentá-la, nada disso. Era para a questão de subjugar, de manter debaixo do controle. No entanto, esse recenseamento estava se cumprindo a palavra de Deus. Tudo que o homem faz, pretende fazer, constrói uma estação espacial lá nas estrelas, ele faz aquilo para cumprir a palavra de Deus. O homem inventou a bomba atômica e etc. E os Estados Unidos tem tantas mísseis nucleares e a Rússia tudo eles criaram para cumprir a palavra de Deus. E aquele recenseamento era para cumprir a palavra de Deus, porque José e Maria eram de Nazaré, a profecia do Messias vinha de Belém. Aí estava a confusão dos fariseus, aí estava a confusão dos escribas, dos sacerdotes, quando Jesus aparece em Nazaré, porque a profecia era de Belém. E Jesus cresceu e foi criado em Nazaré. José e Maria moravam em Nazaré. No entanto, as origens, as raízes dele era Belém. Então Deus, ele vem de uma maneira, cumprindo a sua palavra, mas de uma maneira que só enxerga os eleitos, aqueles que Deus reservou para o tempo, para o momento, aqueles que Deus abriu seus olhos para que eles possam ver. Se alguém aqui nessa noite que Deus abriu os olhos para ele ver a palavra de Deus, dá um glória a Deus bem gostoso. Então eles ficaram de olho no crescimento de Jesus e tal, mas não viram que a profecia foi cumprida na íntegra. Exatamente como tinha dito o profeta. Fez o recenseamento, e Maria e José, eles eram da tribo de Judá. E a tribo de Judá estava ali na região de Belém. E eles tinham que voltar para a sua tribo. Olha que coisa linda e maravilhosa dos judeus. Os judeus, ele tem origens. As suas origens, elas são reconhecidas pela genealogia. Então o judeu, na sua genealogia, ele sabe. Se hoje você encontrar um judeu, você pergunta para ele, de que tribo você é? Ele vai dizer, Benjamim. Até hoje, Judá, tribo de Azer, Simeão. Por quê? Porque eles guardam a genealogia. Fulano gerou Cicrano, que gerou Cicrano, que gerou Fulano, que foi gerando, até chegar no tal. Então, pela genealogia, eles vinham da descendência de Davi. Eles vinham da casa de Davi. A casa do rei, do grande rei de Israel, que hoje tem lá sua bandeira com a estrela de Davi.
A casa do rei foi indo, foi descendo, foi parar lá na casa de um carpinteiro. A sua descendência. Foi parar na casa do carpinteiro. Lá estava o descendente do rei, José, um carpinteiro. Não importa as suas origens, importa a sua descendência. A sua descendência é celestial. A nossa descendência é celestial. Oh, nós estávamos no pensamento de Deus. Deus nos escolheu desde antes da fundação do mundo e nos gerou pela sua palavra. Então somos geração de Deus, descendência de Deus, filho de Deus. Aleluia. Então nesse tempo teve que haver um recenseamento. Enquanto estava havendo aquele recenseamento, estou pregando porque essa mensagem o profeta pregou no dia 24 de dezembro, né? Foi 63, alguma coisa assim. Claro que ele não cria, nós também não cremos que Jesus nasceu em 24 de dezembro. Isso é uma conversa do catolicismo romano, que adaptou lá na época de Constantino, uma data que era destinada ao Deus Sol. Eles fizeram adaptações. Simplesmente isso. Não, cientificamente, não tinha como Jesus nascer em 24 de dezembro por causa das condições climáticas, que era impossível o recenseamento ser feito em tempo de inverno. As caravanas, elas cessam por causa de neve, etc. E os pastores também não poderiam estar apacentando à noite, justamente pelo mesmo motivo. E aí ele nos diz que Jesus nasceu quando os cordeiros nascem, que é em abril. É na Páscoa ali, quando os cordeiros nascem, em abril. Próximo ao mês de abril. Por quê? Porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele não nasceu em palácio, ele nasceu lá onde os cordeiros nascem, na estrebaria, no curral. Aleluia. Quantos estão aí respirando, estão acordados, dão glória a Deus. Aleluia. Então, enquanto isso estava acontecendo, quilômetros dali, muito longe dali, magos estavam reunidos. Eles estavam reunidos ali nas suas reuniões. Eles sempre faziam reuniões, eles observavam os astros. Eles eram astrônomos, não no sentido de adivinho, desse que nós temos aí, mas aquelas pessoas que observavam os astros. Porque Deus também, antes de anunciar suas coisas na terra, diz o profeta, ele escreve nos céus, ele anuncia nos céus. E eles estavam observando. E aquela noite ali foi uma noite muito interessante para eles, muito especial para eles. Havia uma motivação diferente. E eles estavam ali e eles começaram a examinar os manuscritos antigos. À medida que um olhava para os astros, outros iam examinando os escritos. Os estudiosos gostam disso, né? Gostam de observar, gostam de ler, gostam de discutir. E era o que eles estavam fazendo. E começou a chegar alguns escritos. E havia muitos escritos hebreus com eles. Por quê? Porque eles eram medo-persas. Eles tinham origem na Babilônia, a origem deles. E lá na Babilônia nós sabemos que Daniel foi colocado como chefe dos magos. Ali o rei Nabucodonosor, ele tinha os seus bajuladores, o grupo de bajuladores, o grupo dos astrólogos, dos magos, dos estudiosos, os grupos dos governadores e etc. E Daniel, quando interpreta o sonho, porque nenhum daqueles que foi chamado na presença do rei pôde fazê-lo. Ele chamou os astrólogos, chamou os feiticeiros, chamou os adivinhos, chamou os astrônomos, chamou os magos, todos eles. Esse mago não é no sentido de bruxo, não, é de astrônomos, tá? Quando a Bíblia fala mago, não é aquele mago que você vê no Hollywood, é um mago astrônomo que observa a estrela. Chamou todos eles e disse para eles: olha, é o seguinte, eu tive um sonho
à noite que me perturbou muito. Estou perturbado por causa desse sonho. Deus fala em sonho, irmãos. Quantas vezes, olha, eu tenho um caderno de sonho lá em casa que é de arrepiar, viu? Os meninos estão seguindo a mesma coisa, estão fazendo os caderninhos dele, anotando. Deus fala com eles, Deus fala contigo. Deus falou com os magos aqui para não voltar a Herodes através de sonho. E Nabucodonosor teve um sonho e ficou perturbado, chamou todos eles e falou: olha, eu quero que vocês deem a interpretação do meu sonho. Aí vamos dizer assim, o chefe deles: pois não, rei, o senhor conta para nós que nós daremos a interpretação. Não vou cantar. Eu quero que vocês falem para mim o sonho e a interpretação. Eles coçaram a cabeça. Ô majestade, vossa majestade, rei, todo-poderoso, senhor da terra, imperador, isso não pode ser feito. O senhor, por favor, conte o sonho para nós e nós lhe daremos a interpretação. O rei, olha, vou dizer uma coisa para vocês. O sonho que eu tive não foi um sonho comum. Eu tenho certeza que foi Deus que me deu. E eu estou observando que vocês estão querendo ganhar tempo comigo. Eu não vou contar o sonho para vocês. Vocês vão me contar o sonho e vão me contar a interpretação. Porque se vocês não fizerem isso, todos vocês vão virar churrasquinho. Eu vou matar cada um de vocês e a casa de vocês vai ser a mesma coisa. A família de vocês vai ser a mesma coisa. Eles caíram em desespero e pediram um tempo. E saíram da presença do rei, já sabendo que ia, todo mundo. Mas Daniel ouviu, ficou sabendo, e mandou dizer para o rei, manda dizer para o rei, que eu vou orar, meu Deus, e ele vai dar a interpretação. Vamos correr aqui, porque a pregação não é sobre Daniel, mas para chegar nos magos, isso aconteceu. Daniel vai, ora ao Senhor e chega até o rei e fala: rei, assim é o sonho e assim é a sua interpretação. O rei estava dormindo e sonhou com a estátua, assim, 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 cabeça de ouro, troncos de bronze, cinturas tronco de prata, cintura de bronze, pernas de ferro e pés de ferro e barro, né? Do joelho para baixo, era cinco partes a estátua tinha. E embaixo, ferro e barro. E veio a rocha da montanha, foi cortada uma pedra da montanha, e essa pedra veio e caiu nos pés dessa estátua e a despedaçou e se transformou numa grande montanha que encheu toda a terra. E o rei só com o queixo caído ouvindo: Deus te deu esse sonho, este é o sonho e esta é a interpretação, ó rei. Tu és rei de reis, tu és a cabeça de ouro, depois de ti verá um reino menor, que é os Medos Persas, e depois verá outro reino, e no final dos tempos Deus levantará um reino, que será o reino dos céus. Esse reino vai destruir todos os outros reinos, e preencherá toda a terra. Aleluia! O rei dobrou seus joelhos: tu agora és chefe de todos os magos, tu és chefe aqui, tu que manda. E nisso Daniel introduziu os escritos hebreus, as profecias, e ele era conhecido nas gerações daqueles sábios, daqueles magos, sabiam da história, sabiam de Daniel, e eles examinavam todos os escritos, inclusive o livro de Daniel, e no livro de Daniel eles puderam ler: opa, vai haver um reino. Olha o que está escrito aqui: vai haver um reino que vai ser maior do que todos os reinos. E esse reino preencherá toda a terra. E enquanto eles estão comentando a respeito do escrito de Daniel, aquele que estava observando começa a dizer e a chamar eles: olha, eu estou vendo algo diferente. Eu estou vendo uma luz diferente de todas as outras. Eu estou vendo uma estrela diferente brilhando. E todos eles foram lá curiosos para ver e começaram a olhar e ficaram admirados com aquela luz.
Ficaram admirados com aquela estrela. E daqui a pouco, enquanto eles estão admirados com aquela estrela, outro chega com outro escrito hebreu. Porque aquilo aconteceu justamente quando eles estavam lendo sobre o povo de Israel. E aí o outro já chega com outro escrito hebreu dizendo: se levantará uma estrela, um cetro se levantará em Judá. E eles ficaram muito animados com aquilo. E eles prontamente viram que aquela estrela estava apontando para um lugar. Estava apontando para esse rei. Estava apontando para esse reino. E eles disseram: nós temos que seguir esta estrela. Nós temos que ir até onde essa estrela está. E essa estrela tinha vindo desafiando todo o sistema solar, toda a sua ordem de gravidade, tudo, e se colocado naquele ponto para que os magos pudessem ver. E eles começaram já ali mesmo a arrumar sua bagagem para viajar. A viagem seria longa, porque eles iam ter que ir para Israel. Afinal de contas, tinha a ver com as escrituras, tinha a ver com aquele povo hebreu. Aquele povo hebreu tinha que ter uma resposta para aquele mistério. A igreja tem resposta para os mistérios de Deus. Nós temos resposta para a nossa vida, para as questões humanas. Por quê? Porque Deus fala conosco. Aquela mesma noite, começaram a montar bagagem e arrumar tudo. E aquele entusiasmo da viagem, e aquele entusiasmo de algo novo, algo especial, algo diferente, algo sobrenatural. Um avivamento estava vindo, algo estava acontecendo na vida deles. Eles estavam motivadíssimos. E foram lá, arrumaram tudo. E o João, vou pegar um personagem aqui, chegou lá na casa e falou com a esposa dele, eu não sei se era Cássio o nome, não sei, falou para ela: fulana, arruma minhas coisas aí que eu tenho que viajar agora. Eu já estou viajando, eu já estou indo para a estrada, os amigos já estão prontos ali me esperando. E eu tenho que arrumar todas as coisas para seguir viagem agora. E ele começou a organizar algumas coisas, e ela veio com os mapas. Olha aqui os seus mapas, meu bem. Não vou precisar disso, guarde isso, eu não vou precisar dos mapas. Você vai para uma viagem sem mapa? Sim, vou para uma viagem sem mapa. Mas espera aí, como é que se viaja sem mapa? Aonde você vai? Como é que você vai chegar em algum lugar se você não sabe para onde você está indo? Se você não está se localizando através de mapa? Não, filha, você não entende, eu não preciso de mapa. Há uma estrela que vai me guiar. Há uma forma sobrenatural de ser guiado que não depende dessas coisas. Eu não preciso disso. E ela ficou meio confusa. Mas eu estou aqui com a sua bússola. Você não vai precisar de uma bússola? Não, querida, você não entendeu. Bússola também não precisa. Deus me mostrou um novo guia para a minha vida. Eu não preciso mais de nada de conhecimento dessa terra. Ele tem me dado um conhecimento sobrenatural. Ele tem me revelado algo novo. Ele tem uma forma de guiar a minha vida, que é pela fé. Ele tem uma forma de guiar a tua vida agora, que é a fé. A fé, a certeza das coisas que se esperam, a prova daquilo que não se vê. Por que a gente não? A gente diz, se chama de crente, né? Nos é dado esse nome de crente. Nós dizemos que temos fé, mas muitas vezes parece que nós não temos fé nenhuma. Porque nós não estamos muitas vezes dispostos a ser dirigidos por Deus, a orar e entregar determinada situação nas mãos de Deus e esperar a sua direção, a receber pela fé algo que estamos orando, ou buscando, ou pedindo, seja o que for. Diga-me para mim, o que essa igreja recebeu, se não for por intermédio da fé? O que nós temos recebido, você na sua própria vida? A sua fé pode muito mais do que você imagina.
A sua fé, ela traz à existência aquilo que não existe. A sua fé, ela remove montanhas, ela transforma. Haja na sua vida como se seu casamento já tivesse transformado, a cura já tivesse acontecido, a bênção já estivesse na sua vida, já tivesse vindo. Viva como se já tivesse recebido o que você espera. Eles saíram para seguir aquela estrela. E vão ele naquela viagem longa. Enquanto eles estão viajando de um lado, Maria e José estão viajando do outro lado. Duas caravanas diferentes, mas duas com o mesmo propósito, embora não tinha nada combinado, mas tudo estava no mesmo propósito. E Maria viajando ali com José, sentada num jumento com aquele barrigão, gente. Que situação. Agora imagina, Jesus estava ali dentro daquela barriga. E Maria estava sentada naquele jumento. E José estava puxando ali. Muitas vezes naquele sol, parava debaixo de uma árvore para poder descansar um pouco, tomar uma água. À noite, montava ali uma tendinha, acendia um fogo. No outro dia começava tudo de novo. Poderiam ser assaltados, poderiam ser atacados por uma fera. Tantas coisas poderiam acontecer naquela viagem. Mas Deus estava guardando todas as coisas. Se o Senhor não guardar, em vão é o nosso esforço, em vão vigia a sentinela, em vão é tudo que nós fazemos se o Senhor não guardar. E ela estava viajando ali, eles estavam viajando ali. Os magos viajando do outro lado, seguindo a estrela. Então eles viram a luz que nunca tinha visto antes. Era uma estrela majestosa, que não tinha até esse tempo pertencido ou não entrara à vista dos olhos dos magos. Mas lá estava ela. Por quê? Porque as escrituras devem ser cumpridas. Aleluia. Oh! Foi nesse tempo que essa estrela apareceu no céu. Aleluia. Era uma luz diferente de todo o resto das demais. Ela era diferente de todo o resto das demais. Aquela luz era diferente de todas as demais. Hoje nós temos muitas luzes. Com certeza temos muitas luzes, né? Temos muitas luzes denominacionais, temos luzes pentecostal, neopentecostal, tradicional, e tantos ramos denominacionais que são luzes que têm aparecido, mas há uma luz diferente que começou a brilhar, que está declarando que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia, em sua grandiosidade e magnífica beleza e poder de que Cristo, o corpo celeste, que foi enviado na forma do Espírito Santo nesses últimos dias para a igreja, para declarar seu poder de ressurreição, que Ele é para sempre uma luz eterna que agora existe em seus crentes. Aleluia. Oh, glória a Deus. Uma luz diferente começou a brilhar, e você crê nessa luz, porque a verdade é o Evangelho, é o Senhor Jesus Cristo, é o Espírito Santo no meio da igreja. Aleluia, graças a Deus. E eles foram seguindo aquela luz, até que eles entraram em Jerusalém. Só quando eles entraram em Jerusalém, a luz desapareceu. A luz não brilhava mais quando eles entraram lá. Agora era a hora deles brilhar, diz o profeta. Agora era a hora deles brilhar. E eles entraram na cidade e começaram a dizer: onde está aquele que é o rei dos judeus? Onde está aquele que é o rei dos judeus?
E o povo da cidade não sabia nada a respeito disso. E o povo para o qual o rei dos judeus estava vindo, não sabia nada a respeito. É interessante que o texto diz que Herodes se alarmou e a cidade inteira ficou alarmada. Com a visita inesperada dos magos. Aparece um povo estranho. Como pode algo assim, irmãos? Olha como Deus faz as coisas. Aquele era o povo chamado de Deus. Mas Deus traz outro povo estranho para anunciar para aquele povo que Deus estava vindo. Por isso que a história se repete da mesma forma, igualzinha. Você vai falar a respeito do que Deus está fazendo, do que o Espírito Santo está fazendo, das revelações de Deus, dos últimos dias, da mensagem do Senhor, e esse povo que diz chamado de Deus não sabe nada a respeito. Eles não sabem nada a respeito de um batismo correto. Eles não sabem nada a respeito de uma vida separada para Deus. Eles não sabem nada a respeito do que Deus requer, do que Deus traz como doutrina para a sua igreja. Eles não sabem nada a respeito. A única coisa que eles sabem falar é conta a bênção. É conta a bênção, fala algo desse tipo, né? Então eles entraram lá, quando eles entraram lá, a luz se apagara. Aquele povo estava em trevas e não sabia. Aquele povo estava cegado pelas suas religiões e não sabia. Não sabiam. Estavam cegados por suas doutrinas, por seus costumes, por suas coisas e não sabiam. Quantas pessoas estão assim? Colega teu, amigo teu, vizinho teu, parente teu, pessoas que você conhece, completamente cegadas para as Escrituras. Ela não quer saber quando você vai falar para elas. E eles não sabiam. Mas eles reuniram lá, fizeram um concílio e foram pegar as Escrituras. Isso é novidade para nós, falar de Cristo, mas olha, conforme está escrito aqui, Zacarias, né? Foi Zacarias. Conforme está escrito aqui, é em Belém, Belém da Judéia. Eu acho que é outro profeta, que me deu um branco, não é Zacarias não. É outro profeta menor também. É em Belém da Judéia. É em Belém da Judéia que deve vir o Cristo. Aí eles ficaram com essa orientação. E Herodes disse, eles foram até o rei porque eles eram homens importantes. Eles eram pessoas importantes, eles foram recebidos por Herodes no palácio. Quem sabe jantou com ele, almoçou com ele. E Herodes deve ter perguntado, e aí, vocês tiveram êxito? Já sabem onde vai nascer esse rei, esse Messias? Vocês já sabem? E um deles falou, olha, não, disseram para nós aí pelas Escrituras, conforme os escritos hebreus, porque nós não tínhamos todos os profetas lá, só alguns, só Daniel e alguns escritos antigos, mas conforme os escritos hebreus, é em Belém da Judéia. Ele, muito bom, então você vai lá e assim que você descobrirem precisamente, volta, me avisa que eu quero ir lá também adorar, eu quero ir lá ver essa criança. E a Bíblia diz que eles saíram da cidade, indo em direção a Belém. E na hora que eles saem da cidade, a estrela volta a brilhar novamente. É interessante, né? Você vai ouvindo o profeta falar essas coisas, depois que você vai olhar na Bíblia, é exatamente desse jeito. É exatamente desse jeito. E, no verso 16 diz assim, e vendo eles as estrelas, se alegraram e ficaram com grande e intenso júbilo. Porque enquanto eles estavam dentro de Jerusalém, não tinha estrela nenhuma.
quando eles saem por um pé fora de Jerusalém, está lá a estrela. E eles se alegraram. Aleluia! Nós não o perdemos, Ele está conosco ainda, graças a Deus. Ele é nosso guia até a morte. E eles continuaram seguindo ali a estrela. Aleluia! Graças a Deus. Uma luz diferente começou a brilhar. Graças a Deus. E entrar numa luz, nessa luz, que você nunca presenciou antes. É uma âncora da fé divina que chama qualquer coisa contrária à palavra de Deus como se não fosse. Introduz nova vida, dá esperança ao moribundo, dá coragem ao fraco, dá cura ao doente, dá bênção ao desfavorecido. Quão maravilhoso é dar um passo para dentro da luz da sua presença. Oh, não é um mito, tampouco algo que alguém carnalmente em sua mente delineou, mas é entrar diretamente na presença do Rei da Glória, na eterna luz do Deus vivo. Aleluia! Eles saíram em direção àquela luz, e o mundo não sabe nada que você passou da morte para a vida. E os magos permaneceram fascinados enquanto eles observavam aquela luz. Finalmente eu posso ouvir a voz de um dizer: oh, não é este um sinal magnífico de que algo está para acontecer? Não é esse um sinal magnífico de que algo está para acontecer? Essa luz gloriosa, aleluia, verdadeiramente hoje também, quando nós entramos na presença do Senhor Jesus Cristo, é um sinal divino de que algo está para acontecer. Sua gloriosa segunda vinda está para acontecer. Aleluia! E eles saíram em direção àquela luz gloriosa, até chegar no local onde ela estava. Não era nenhum palácio, não era nenhuma casa bonita, formosa. Aliás, quando Maria e José chegaram ali, eles foram em passo de tartaruga, porque Maria estava grávida. Você sabe como é que é sair com mulher grávida, né? Ainda mais quando ela está com aquele barrigão. Você quer ir na esquina, a mulher vai desse jeito assim. Ainda com a mão aqui, né? Tudo é mais lento. Tudo é mais lento. Então eles foram devagar. Todo mundo chegou primeiro. Quando chegaram na cidade, cadê lugar para hospedar? A cidade já estava cheia. Eles vieram em passo de tartaruga. José naquela paciência. E tal, e está doendo aqui, e preciso parar. Mas chegaram. Mas não havia lugar na estalagem. O mundo não queria recebê-lo. O mundo nunca quer recebê-lo. O homem sempre o rejeita. Se Deus não muda o teu coração, você estava rejeitando Ele até hoje. Se Deus não te alcançasse pela misericórdia, você não ia querer saber dele. Você ia estar vivendo um Natal aí, vamos dar presente, vamos no shopping, vamos tirar foto, vamos comer, vamos beber. Mas você não queria Jesus. Você queria isso que a sociedade mostra. E ele foi parar lá no curral. E a estrela estava em cima. Só que tem um detalhe, irmãos, que o irmão Brano nos diz: só os magos viram a estrela. Na mensagem fundo, clama ao fundo, né? Ele diz que ela passou pelos olhos de todos os astrônomos, de todos os habitantes da Terra, e ninguém viu. Só os magos viram, só o que Deus deseja que veja, que vão ver. Só você tem visto essa estrela gloriosa nesses dias, a luz resplandecente, a brilhante e resplandecente estrela da manhã, o Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Ninguém viu. E ela parou em cima do estábulo.
E eles com coração alegre. Aí tem aquela história de, como é que é? Os nomes que eles inventam. Osmar, como é que é? Os nomes aí, né? Gaspar. Os nomes aí que eles inventam, né? Diz que são 3, a Bíblia não diz quantos são. Eu sei que eles chegaram até lá e não houve qualquer dúvida nos vossos corações se eles tinham ido para o lugar errado, porque a estrela estava apontando. Não pode haver dúvida, irmão, no seu coração. O Espírito Santo, a estrela da manhã, aponta para a palavra pronta. E eles entraram ali, né? Se prostraram e o adoraram. O menino, não a mãe do menino, mas o menino, né? Oh, como Maria sofre nos lábios de muita gente. Oh, ela não merece isso, né? Não, essa ideia totalmente absurda da sua pessoa. Isso é ofensivo à sua humildade, à sua posição de serva, à sua posição de instrumento de Deus. Isso a ofende quando chama ela de mãe de Deus. Mãe de Deus, olha que coisa mais desconexa. Primeiro que Deus não tem nem princípio nem fim de dias. Ele não pode ter mãe. Segundo que Jesus Cristo, ele tinha que sim vir em carne. E para ele vir em carne, ele viria através de uma gestação em uma mulher. E lá em Isaías capítulo 9 diz: a virgem conceberá e dará à luz um filho. E um menino nos nasceu, um filho se vos deu. E o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Mas não tem profecia nenhuma para Maria, está falando do menino. Só está dizendo que a virgem vai conceber. E a virgem que concebeu, estava com a criança no colo. Claro, tinha que amamentar, tem que cuidar. É mãe, filho, mãe. Você vai ser mãe. Você que é mãe sabe como é que é ser mãe. Ou uma mãe 2 vezes lá, uma avó lá segurando o menino. É mãe, é mulher. Está com a criança. E ela estava com a criança. Mas de alguma maneira ela tirou aquela criança, colocou em algum canto, ou na manjedoura, e eles vieram e adoraram ao Rei dos Reis que estavam ali. Gente, essa mensagem é tremenda. Outra mensagem tremenda, todas são sobrenaturais, mas o super sinal, que ele vai falar o que é um super sinal, que é justamente o quadro da manjedoura. É tremendo. Se eu lembrasse aqui do texto aqui, Isaías, eu ia lá só para ler, mas de cabeça eu não lembro. Minha cabeça tem que oxigenar bastante para ela voltar a renovar. E eles foram lá e adoraram. E agora a gente vai encerrar aqui com isso. Adoraram e ofereceram ouro, incenso e mirra. Ouro, incenso e mirra. Eu acho que deve ser por essas 3 ofertas que dizem que é 3 magos, né? Cada um deu uma coisa. Ofertou uma coisa. E cada oferta daquelas simbolizava algo. Não foi algo ali, não foi alguma coisa aleatória. É interessante, tudo que nós formos fazer para Deus, Deus nos inspira antes, irmãos. Deus tem que te inspirar antes. A gente tem que parar de ser pessoas manufaturadas. A gente ouve tanto isso, né? Quem está mais tempo que nós ouve mais, né? A gente tem que deixar de ser pessoas manufaturadas. Manufaturado como, pastor? Faz as coisas de uma forma que não é revelada, que não é inspirada. É automático, é fazer. Vai ofertar, aí mete a mão no bolso aqui.
olha pelo valor, né? Tivesse R$1 eu dava, mas tem 2, né? Vou dar 2, né? Entrega 2. Manufaturado, essas coisas não atingem o propósito. Muitas coisas que a gente faz é assim. Seja cantando, seja pregando, seja orando, seja conduzindo o culto, não importa. Muitas coisas que a gente faz não teve uma inspiração, teve uma ideia. Teve uma ideia. Ali foi tudo inspirado. Seguir a estrela, entrar em Jerusalém, chegar naquele lugar, adorar o menino, entregar o ouro, o incenso e a mirra. O ouro, porque ele era rei. O ouro representando a sua glória. O ouro representando a sua majestade. Ele é rei, rei dos reis, senhor dos senhores. A ele toda glória, todo louvor, toda adoração. Nós viemos aqui por causa dele. Nós estamos aqui para a sua glória. Nós estamos aqui para adorá-lo, para engrandecer o seu nome em nossas vidas. Nossas vidas pertencem a ele. Ele é o nosso rei. Ouro, porque ele era rei. Incenso, a sua vida, o profeta fala assim, pela sua meiga e amável vida, que era um perfume para Deus. Um perfume para Deus. Sua vida santa, sua vida perfeita, sua vida sem mácula, sua vida maravilhosa, que está no Espírito Santo e que o Espírito Santo está em nós. Então essa vida que ele teve é a vida que nós devemos viver. E mirra pelo seu sacrifício. Mirra fala do sacrifício oferecido, o sacrifício que ele foi pelos meus e pelos teus pecados, pelos nossos pecados, pelas nossas culpas, pelas nossas transgressões. Aleluia, ele se ofereceu voluntariamente a Deus para me salvar, para te salvar. Ouro porque ele era um rei, incenso pela sua doce e amável vida, e mirra pelo seu sacrifício eterno, pelo meu e pelo teu pecado. Aleluia! Oh, magos abençoados, a Bíblia não fala mais nada deles, absolutamente nada, mas não precisa. Nós vamos encontrar com eles na glória. Eles não entraram aqui e passaram para isso para depois se perderem. Não. Esses homens estão na presença de Deus. Aleluia! Esses homens tiveram um papel na história. Esses homens estavam nos planos de Deus, assim como eu e vocês estamos nos planos de Deus. Aleluia, glória a Deus. E aí eles dormem ali felizes, maravilhados. Talvez não tinha lugar para eles também, e eles nem queriam ir para outro lugar. Pegaram um cantinho ali, o lugar onde ficava a vaca, o lugar onde ficava o jumento, e jogou o bicho mais para cá, botou alguma coisa no meio, e eles dormiram ali humildemente. Dormiram ali humildemente. Quando dormiram ali, o Senhor chegou no sonho e falou: olha, não sejam ingênuos, voltem por outro caminho, não passem em Herodes, porque ele quer matar o menino. Voltem por outro caminho. Eles estiveram ali, tiveram essa experiência já sobrenatural, já do sonho. E no outro dia saíram, seguiram viagem conforme a direção de Deus, mostrando que eram homens cativos à vontade de Deus, sujeitos à direção de Deus, transformados por Deus. Aleluia! Porque essa grande luz resplandecente se revelou a eles. E essa grande luz, essa glória de Deus, essa coluna de fogo, esse poder sobrenatural do Espírito Santo, está aqui se revelando ao teu coração nessa noite. Amém? Você pode ficar em pé e adorá-lo?